Olá, tudo bem com vocês? Que bom que juntos nós estamos mais uma vez neste pequeno grupo de segunda-feira. Temos sido abençoados pelas mensagens, pela vida de cada uma de vocês que tem se colocado como uma intercessora do seu lar, pelos seus filhos, pelo seu esposo, pela sua família como um todo. Precisamos disso. Estamos vivendo dias difíceis da história deste mundo porque cremos que muito em breve aquele que há de vir virá. Cremos que isto não tardará. Mas saiba, a nossa igreja, a igreja verdadeira de Deus, a igreja que tem o selo de nascimento, a certidão de nascimento aqui na palavra de Deus tem sido atacada. Muitos têm dito que a lei de Deus não precisa mais ser cumprida. Muitos têm dito que a misericórdia de Deus, a sua grande bondade cobre tudo. Isso é verdade. Mas nós estamos sob constante ataque e precisamos estar atentos. As palavras de Deus não mudam. Deus é o mesmo ontem, hoje e o será por toda a eternidade. A igreja de Deus é a menina dos seus olhos. É aquela que Ele tem preparado mansões lá no céu para receber a cada um de nós, que fazemos parte dessa igreja. Como diz ali em Apocalipse, a igreja verdadeira é aquela que tem duas características. Guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Lei de Deus e espírito de profecia é o que nos manterá durante todo o restante da história aqui desta terra. Eu creio que os meus filhos passarão o restante da sua infância no céu. Eu creio nisso. O mundo tem dito isso. Catástrofes naturais, tragédias, tudo indica, epidemias, que Cristo em breve voltará. Quando nós então abrimos a Bíblia em Colossenses, no capítulo 1, versículo 18, nós lemos um texto que Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele que é em Cristo Jesus. E nós somos chamados a fazer um compromisso, a ter uma missão aqui nesta terra. Eu gostaria de compartilhar com você uma pequena história que aconteceu no final do século XIX. Uma história real. E ela acontece numa pequena cidade dos Estados Unidos, ali na costa norte, na costa da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. E havia ali um grupo de cristãos que não tinha lugar para se reunir. Pensa então uma igreja em uma cidade com pouco mais de 350 habitantes. Durante vários anos eles arrecadaram dinheiro para comprar um terreno. E o local escolhido no centro da comunidade pertencia a um homem chamado Sam Sadler. Porém, este homem falou assim: eu não vou vender o meu terreno para que igreja nenhuma se estabeleça ali. Eu não tenho interesse em religião. Não quero nada do que diga respeito a Deus em uma propriedade minha ou em alguma propriedade que um dia foi minha. Ele foi duro na sua resposta. Nada feito. Não estou interessado em vender minha propriedade para que se transforme em uma igreja. Mas sabe, queridos, como aquelas pessoas não conseguiram comprar aquele terreno, aqueles cristãos então construíram sua capela em uma outra propriedade, em um outro terreno que eles conseguiram comprar. No entanto, 16 de setembro de 1876, na noite em que a nova capela, a nova igreja seria dedicada e inaugurada, um furacão passou por Sam Carter. O pequeno edifício da igreja foi abalado por fortes ventos e uma violenta inundação atingiu quase 2 metros de altura, arrancando aquela igreja, aquela capela dos seus pilares. Testemunhas disseram que a igreja começou a flutuar pela rua principal de Sam Carter, em direção ao terreno de Sam. A ventania aumentou ainda mais até levar a igreja para as terras deste homem que havia recusado vender aquela propriedade para a igreja. Sabe, quem visita hoje Sam Carter pode ver atrás da igreja principal aquela igrejinha que é chamada de a igrejinha que a Providência construiu. Sabe por quê? Porque quando ela foi deslocada para as terras de Sam, ele disse: não posso lutar contra o seu Deus, o terreno de vocês. Sabe, queridas, a igreja de Deus, golpeada,
ferida pelas tempestades, em breve triunfará. Ao longo de séculos, e vemos isso sendo renovado nos nossos dias, ela tem enfrentado contratempos, mas nunca foi derrotada. Tem enfrentado desafios, mas nunca foi abandonada. Tem lutado contra obstáculos, pedras que são colocadas sobre o seu caminho, mas ela nunca foi vencida e nunca será vencida. Os egípcios não puderam derrotar a vontade de Deus nos dias de Moisés. Os babilônios não puderam esmagá-la nos dias de Daniel. Os persas não puderam obscurecê-la nos dias de Esther. Os romanos não puderam destruí-la nos dias de Paulo e Satanás. E todos os anjos das trevas não podem destruí-la hoje. Por isso, Ellen White afirmou em o livro A Igreja Remanescente, na página 68, tenhamos fé em que Deus há de pilotar seguramente ao porto a nobre nau que conduz o povo de Deus. Jesus é o cabeça da igreja e está à frente dela. Então eu faço um convite para você, permaneça fiel, unido a Deus e ao seu povo. Este povo é um povo militante e em breve nós faremos parte da igreja, a igreja triunfante. Por mais que nós tenhamos lutas como povo, como igreja, nós temos a certeza, como diz Apocalipse capítulo 10, o versículo 8, que quando João viu aquela imagem do livrinho e o anjo disse a ele, toma, devora este livro. A Bíblia diz que na boca era doce como mel, mas no estômago amargo. Isso aqui é a certidão de nascimento da sua e da minha igreja. Em 22 de outubro de 1844, quando Cristo passou do lugar santo para o lugar santíssimo, inaugurou o que a gente chama de o tempo do fim. Ou melhor, o fim do tempo do fim. As profecias de tempo na Bíblia todas foram cumpridas. Daniel profetizou que Cristo triunfaria. Ele viu aquele ser vencedor. João também teve esta visão. Por isso eu digo para você nesta tarde de segunda-feira, nunca abandone os princípios que você aprendeu. Nunca deixe essa igreja, não é perfeita. E sabe por que ela não é perfeita? Porque ela é composta de pessoas pecadoras como eu, pessoas defeituosas. Mas muito em breve, esta igreja militante triunfará. Receberemos uma coroa sobre as nossas cabeças. Ergueremos os nossos olhos para o céu e diremos, este é o Deus a quem aguardávamos e nele chegou a nossa salvação. Fique firme. Talvez o seu esposo ainda não tenha aceitado a mensagem de Deus. Talvez os seus filhos estejam longe dos caminhos de Deus. Mas lembre-se que assim como Jó intercedia, Jó se colocava entre a lacuna de seus filhos, se talvez algo tivessem feito que não desagradava, que não agradava a Deus, Jó se colocava como intercessor. Continue fazendo isso. Nós não podemos menosprezar o tempo do Espírito Santo de Deus. E apegue-se firme a esta igreja, que é a menina dos olhos de Cristo Jesus. E muito em breve seremos recompensados com o galardão da vida eterna em Cristo Jesus. Convido você para orar. Santo Deus, muito obrigado pela certeza que temos de que o Senhor está no céu, mas atento e ouvindo tudo o que acontece aqui nesta terra. Entregamos a Ti o nosso ser, a nossa alma, as nossas vontades, entregamos a nossa família nas Tuas mãos, para que possamos triunfar. Sabemos que muito em breve o Senhor vai se manifestar no céu e queremos estar preparados juntamente com todos aqueles que o Senhor nos deu, para que fôssemos luzes para essas pessoas, para os nossos filhos, para nossa esposa, esposo, para todos. Que possamos estar preparados, que nunca venhamos abandonar esta igreja, esta verdade. Em Cristo Jesus nós te pedimos. Amém. Que Deus te abençoe.